Mas Jesus ele traz aqui outros sinais que antecederiam o final dos tempos. E se nós analisarmos esses sinais aqui, a morte, guerras, né? Nação se levantando contra nação, reino contra reino, terremotos, problemas na natureza, né? Desastres naturais, fomes, doenças. Se nós olhássemos para esses sinais que Jesus aponta aqui, meus amigos, talvez alguém poderia pensar, alguém poderia dizer, mas isso aí sempre existiu. Isso aí já existe há muito tempo. Como que isso são sinais? Como que isso são coisas novas? É claro que problema com guerra, problemas com fomes, doenças, isso sempre teve. A natureza também, problemas naturais, né? Mas os sinais aqui eles são colocados como que sendo para nós um alerta de que próximo ao fim, próximos, né? Que eu quero dizer assim no sentido de nesses tempos aí que antecederiam o fim, esses sinais eles se tornariam mais evidentes, eles seriam intensificados, não que eles não existissem antes. Mas a gente pode perceber aqui que a intensificação desta conjuntura de sinais, inclusive esses sinais aqui de falsos messias, falsos cristos, falsos profetas, tudo isso junto, intensificando, né, sendo intensificados, apontariam para o fim. Apontariam para o fim dos tempos e a vinda de Jesus. Agora, é importante nós percebermos que a gente não deve ficar espantado, apavorado com esses sinais. O objetivo não é esse. O objetivo de Jesus aqui não é que nós tenhamos medo, pelo contrário. Aqueles que creem em Deus, aqueles que creem em Jesus, não precisam temer esse dia. Não precisam temer esse tempo. Pelo contrário, devem ficar maravilhados, porque está próximo a nossa redenção, né? A nossa redenção definitiva. O nosso encontro com Jesus, o nosso encontro com o nosso Mestre, com o nosso Senhor e Salvador. O nosso encontro com aquele que nós esperamos. E se nós, assim, olharmos para as Escrituras, para a Bíblia, né, para os Evangelhos, enfim, muito mais do que querer falar sobre um dia terrível para os cristãos, muito mais do que querer falar sobre o final realmente desse sistema de coisas, o foco muito mais é numa chegada de alguém, né? Numa chegada de Deus, numa chegada de Jesus, desta vinda maravilhosa que nós aguardamos. E de uma nova perspectiva de coisas, de uma nova criação, de um novo céu e uma nova terra, de uma nova vida, realmente. Então, isso é motivo de alegria e não motivo de espanto. Claro que para aqueles que não creem em Jesus, não creem em Deus, esses aí realmente, para esses aí é motivo de espanto, motivo de medo, de angústia, porque aí está próximo à condenação, está próximo realmente o inferno, que é o lugar para aqueles que não querem saber de Deus, é o lugar para os ímpios, é o lugar para os maus, é o lugar para aqueles que são injustos. Injustos aqui eu estou querendo dizer que são aquelas pessoas que não foram justificadas, não foram justificadas por Deus, por causa do sangue de Jesus. Pessoas que não pertencem a Deus, porque não querem saber dele, não querem ser salvas por ele. E Deus não vai obrigar ninguém a estar do lado dele contra a vontade. Então, meus amigos, esse é o nosso texto, né? E ainda temos muito mais coisas ainda para comentar dessa parte de hoje, né? Jesus ele deixa claro, é interessante que Jesus ele é um mestre totalmente diferente, né? Se nós compararmos aí com outros mestres judeus, né? Por exemplo, realmente nós tínhamos aí
os outros mestres que, na verdade, eram totalmente diferentes de Jesus. Se a gente fazer a comparação, vou citar algumas coisas aqui. Por exemplo, Jesus, ele era um rabino, ele era um, um mestre, mas era ele quem escolhia, né, os seus discípulos, enquanto os outros mestres, eles eram escolhidos pelas pessoas. Então aqui nós temos já uma grande diferença. Jesus é quem escolhe os seus discípulos. Outra diferença é que Jesus, ele também tinha discípulas, enquanto os mestres judeus só tinham discípulos, somente homens faziam parte do grupo. Então aí nós já vemos a grande diferença, né, e de certa forma uma inovação aí quando Jesus faz isso. Aí a gente vê o quanto a Bíblia, na verdade, ela é a favor das mulheres, é a favor ela faz essa abertura, enquanto muitos olham para a Bíblia e pensam nela apenas numa questão assim paternalista, uma coisa muito voltada para homens, e de certa forma é mesmo, mas assim, se a gente compara com a cultura da época, se a gente compara com o costume da época e entre os judeus, a gente vê o quanto a Bíblia está avançada nessa questão aí de abertura para as mulheres, e não só para mulheres, mas para aquelas pessoas que não tinham voz e nem vez, né? Para pessoas pecadoras, para pessoas que eram doentes, que tinham deficiência. Então a gente vê como a Bíblia ela abre para isso. Não só no Novo Testamento também, mas já no Antigo Testamento, quando ela traz várias proteções para essas pessoas. O quanto ela se preocupa com pessoas com deficiência, o quanto ela já se preocupava desde o Antigo Testamento, indo assim, contra a maré da época. Quando ela se preocupa com órfãos, com viúvas, com estrangeiros, isso lá no Antigo Testamento. O que no Novo Testamento vem se tornar mais evidente ainda, por meio de Jesus. Mas aí, o que eu gostaria de comentar, essas diferenças, né? Eu estou falando aí um pouquinho assim, saindo um pouco do assunto, mas não tanto, porque eu gostaria de. Vai fazer sentido com o que eu vou falar na sequência aqui no texto, mas ver como Jesus era um mestre diferente, um mestre que ele que escolhia os seus discípulos, de certa forma, né? Um mestre que aceitava mulheres no seu grupo, um mestre que acolhia pessoas que não tinham voz nem vez na sua época,